Então, irmãos, e aí, Ronaldo, eu fiquei pensando, o que eu vou pregar? Interessante que também é fácil encontrar textos para pregar num culto em ação de graças pelo seu aniversário. É tão fácil que eu fiquei em dúvida em qual pregar. Mas eu encontrei um que se encaixa muito bem no seu perfil, em quem você é. Eu acredito que fui assertivo nesse texto, nesse personagem bíblico. Talvez pouco falado, pouco lembrado, né? Mas de suma importância, de grande importância e relevância para o reino. Falar de quem? Falar de Gaio. Terceira epístola de João, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade a irmãos como esses, para que nos teremos cooperadores em favor da verdade. Por quê? Não é difícil falar. Porque o presbítero não necessariamente precisa ser um idoso. Ele precisa ser experiente e aquele que tem uma palavra de sabedoria no momento do conflito. E você é um desses, Ronaldo. Acho que não precisa ter 70 anos de idade para ser chamado de presbítero, mas precisa ter uma palavra de sabedoria no momento de conflito. Precisa ter uma palavra de ânimo para o momento em que todos estão desanimados. E você é essa pessoa. E eu posso falar como João falou para Gaio: eu o amo na verdade. E que verdade é essa? É a verdade no qual nós estamos firmados, que é Cristo Jesus. Eu te amo em Cristo. É o que João escreve a Gaio. Amado, eu oro para que você tenha boa saúde. A gente ria naquela época lá, que você pensou que estava doente, mas a gente estava preocupado com você. Eu nunca vi alguém passar mal porque tomava uma vitamina. E o pastor Ronaldo achou que estava doente porque tomou uma vitamina. Estava tomando uma vitamina, um complexo vitamínico. Boca amarga. A gente começou a chamar ele de boca amarga, porque ele falou que estava com a boca amarga. A gente ria, mas a gente se preocupava com você. A gente se preocupava com a sua saúde. Então eu espero que você esteja bem, assim como vai bem a sua alma. E como é bom, Ronaldo, como é bom conviver e saber com você que você está sempre feliz em Cristo, está sempre feliz em Jesus. Como é legal isso. Como é bom. E eu conheço a sua trajetória de vida antes de igreja e na igreja. E como é bom no Evangelho saber que a sua vida no Evangelho é uma vida reta. Eu não me lembro de um instante na sua vida cristã em que você oscilou.
Eu não me lembro um momento na sua vida cristã que você quis retroceder. Eu não me lembro de um momento na sua vida cristã que você desanimou, que você culpou A ou B e eu não quero mais ir para a igreja. Eu não lembro de um momento desse. Eu só lembro da sua vida como uma linha reta no Evangelho, firmado na verdade, que é Cristo Jesus. Então, quando eu olho para Gaio, para a história de Gaio, para aquilo que João fala para Gaio, e eu falei, o Gaio é Ronaldo. Porque você me ensinou, me atentou de como receber bem as pessoas na minha casa. Só tem 2 casas que eu fui tão bem recebido a ponto de ficar constrangido. Na sua casa e do meu amigo pastor Cláudio, lá de Taubaté, que deve estar nos assistindo. Um abraço, Cláudio. 2 casas que eu fiquei constrangido com a recepção. Sabe aquilo que você fala, eu não mereço ser recebido dessa forma. E quando você chega na casa do Ronaldo e da Gleice, o que eles puderem te servir, eles te servem. De forma que a maneira que ele nos recebe chega a ser constrangedora. Constrangedora. E é o que João está falando para Gaio. Então eu me desfiz de tudo que eu iria falar hoje aqui. De todos os outros textos e personagens. Porque eu encontrei, Ronaldo, você nesse texto. Amado Gaio, amado Ronaldo. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Nos dê a sua palavra, Senhor, nessa noite. Fale conosco. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Nós te agradecemos pela vida do Ronaldo, os 50 anos dele, Senhor. Estamos felizes. Então receba a nossa gratidão, Senhor, nessa noite. Que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Talvez você que está nos visitando, ou você que está nos assistindo pela internet, você esteja achando isso tudo muito estranho. Talvez alguém possa até pensar que é idolatria. Não é idolatria não. O nome disso se chama honra. É um princípio bíblico e que nós cultivamos e prezamos em nossa igreja. O nome disso é honra. É honra. Paulo falou que a quem se deve honra, honra. É o que nós estamos fazendo nessa noite. Ao amado Gaio, é o tema da mensagem que eu quero ministrar nessa noite. Ao presbítero amado Gaio, a quem amo na verdade. Hoje nós celebramos essa data nesse calendário, meio século, como Arlê falou, meio século de vida alcançada pela graça. Porque foi só pela graça de Jesus que você está aqui. Se não fosse a graça ter te alcançado onde você estava e ter te transportado para o reino do Filho do seu amor, você não estaria aqui, não existiria Gleice, e não existindo Gleice na sua vida, não existiria Larissa, nem Lucas, nem Gabriel. Mas graças à graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que alcançou você e pode alcançar você que está aqui nessa noite, em que talvez a canção que foi cantada aqui, aquilo que parecia impossível, você hoje pode estar dizendo que a sua vida é impossível, mas a mesma graça de Deus que alcançou e foi derramada na vida e na família do pastor Rinaldo, ela pode ser derramada sobre a sua vida, sobre a sua família e pode te alcançar onde você estiver, no local mais improvável que você possa achar que a graça não vai te alcançar. Eu quero te dizer que a graça de Jesus vai nos lugares mais improváveis da terra e ela pode te alcançar. O chamado de Gaio é um chamado confirmado por Cristo. Em um ministério vivido na verdade de Cristo. Como eu vejo o seu ministério, Ronaldo, um ministério que é vivido na verdade que é Cristo Jesus. E João, ele escrevendo essa epístola,
Ele escreve daquilo que ele aprendeu. Ele escreve em amor. Ele fala de sentimentos puros, porque ele aprendeu isso aos pés de Jesus. Ele aprende tanto com Jesus que ele é aquele que reclina a cabeça no peito de Jesus. Então ele pode falar com propriedade sobre este amor na verdade. Ele pode falar com propriedade desse amor na pessoa de Cristo Jesus. Gaio é chamado de amado. Por que Gaio é chamado de amado? Porque ele vive unido a Cristo. E quem vive uma vida unida a Cristo, reflete esse amor recebido de Cristo. Por que se ama? Por que você é esse cara amável? Porque você vive uma vida unida a Cristo. E quem vive uma vida unida a Cristo, ele exala amor, exala gratidão. As pessoas gostam de estar perto. É por isso que de vez em quando eu me pego rindo sozinho. Porque eu lembro das coisas que você me fala, eu lembro das coisas que você faz. E aí eu mando mensagem para ele. 3 dias depois ele manda para mim kkkkkkkk. Falei, já acabou a graça. Mas esse é o Ronaldo. Esse é o Ronaldo. João ele escreve a Gaio com palavras carregadas de afeto pastoral. Você tem esse afeto pastoral? Eu juro que esse ano chegou um momento que eu fiz uma oração ao Senhor. Falei, Senhor, passa essa igreja para o Ronaldo. Gente do Espírito Santo de Deus que está aqui com a gente. Houveram momentos esse ano que eu falei, Senhor, passa essa igreja para o Ronaldo. Você exala o amor de Cristo. Você tem um amor pastoral. Isso me inspira, reflete em nós, e eu copio isso de você. Eu copio isso de você. É loucura isso, né? Não é porque não tem vaidade entre nós, você sabe disso. Não há concorrência entre nós, há companheirismo. Há companheirismo. Então João ele começa escrevendo, e ele não corrige Gaio. Ele não está exibindo, mas ele está afirmando o amor. Isso revela algo precioso. Igreja, pastores também precisam ser lembrados de que são amados, não apenas úteis. Igreja, palavra viva. Pastores precisam ser lembrados de que são amados, não apenas úteis. Porque muitas das vezes nós cometemos esse erro com os pastores. Os amamos enquanto eles têm utilidade para nós, como um utensílio doméstico. Que quando aquele utensílio perde a sua utilidade, nós descartamos. Mas pastores precisam ser lembrados de que são amados e não apenas úteis. Nessa noite, meu amigo Ronaldo, você está sendo lembrado de que é amado por essa igreja. Essa igreja te ama. João amava Gaio na verdade, isto é, em Cristo. E é nesse mesmo espírito que hoje nós estamos aqui, rendendo graças a Deus pela vida do nosso pastor Ronaldo. Amado não por perfeição, mas por fidelidade ao Evangelho, fidelidade a Cristo, fidelidade ao seu casamento, fidelidade à sua família,
fidelidade aos seus amigos. É isso que nós celebramos hoje. Baxter, um teólogo, ele diz o seguinte: o verdadeiro ministério nasce do amor por Cristo e pelas pessoas. Falei que é fácil de falar de você. Um verdadeiro ministério nasce do amor por Cristo e pelas pessoas. E você é esse cara que ama Cristo e que ama gente, que ama pessoas. João, ele fala de Gaio, de que Gaio é o amado porque sua alma prospera em Cristo. João fala isso. Assim como vai bem a sua alma, assim como vai bem quem você é, a sua essência. O interessante é que a alegria de João não está nas posses de Gaio, já que Gaio era um homem de posses. Mas João não está se alegrando porque Gaio tem muitas fazendas, porque Gaio tem muitos empregados, porque Gaio tem uma casa muito grande e que tem possibilidade de hospedar, de receber pessoas. Não é essa prosperidade que João está falando de Gaio, mas João está falando que Gaio, a sua alma, prospera. Você é um tipo de gente que prospera, que cresce em Cristo Jesus. É o que João está falando para Gaio. Gaio, eu não estou falando daquilo que você tem, eu não estou falando do salário que você tem, não estou falando do bom carro que você tem, eu não estou falando disso. Gaio, eu estou falando do seu ser, da sua alma. Eu amo quem você é. É o que João está falando para Gaio. E essa união, ou essa prosperidade interior, ela só pode vir de uma forma: na união com Cristo. Essa prosperidade de alma, essa prosperidade de pessoa é fruto de uma união com Cristo, porque somente quem está em Cristo tem uma alma verdadeiramente saudável. Somente quem está em Cristo tem uma alma verdadeiramente saudável. E aí eu cito Charles Spurgeon, que ele diz assim: a grandeza espiritual não está em posições visíveis, não, mas em uma vida moldada pela verdade. A grandeza espiritual não está em posições visíveis, aquilo que todo mundo vê, aquilo que está aparente para todo mundo. Não, a verdadeira grandeza espiritual, ela é moldada na verdade. É a verdade que nós estamos falando aqui, é Cristo. João está falando: eu não me alegro com os resultados visíveis que você está deixando pelo caminho, Gaio. Eu não estou me alegrando pelos frutos visíveis do seu ministério, mas com a sua vida interior. Por quê? Porque antes de cuidar de muitos, Gaio cuidava da comunhão dele com Deus. Porque eu estou inapto a cuidar de pessoas se eu não cuido da minha comunhão com Deus. Eu estou inapto a cuidar de pessoas se a minha pessoa interior, se a minha alma, se o meu cerne, se o meu ser não está bem. E quando o meu ser não está bem, quer dizer que eu não estou bem com Deus. Um pastor só pode alimentar o rebanho se primeiro estiver sendo alimentado por Cristo. E obrigado, porque você tem se alimentado de Cristo. Porque quando você sobe aqui para pregar, você tem alimentado a minha alma. E como é bom ser pastor e sentar e poder ser ministrado, poder ser alimentado. Deus te abençoe, meu amigo. Então o pastor só pode alimentar o rebanho se primeiro estiver sendo alimentado por Cristo, o bom pastor. Porque Jesus, ele falou: eu sou o bom pastor. O que nós aprendemos com isso? É que hoje nós damos graças a Deus por um pastor que não apenas trabalha para Cristo, mas ele vive em Cristo. Nós damos graça pela sua vida, não porque você trabalha para Cristo, mas porque você vive em Cristo. E o maior presente que um pastor pode oferecer à igreja é uma alma guardada pelo Evangelho. O maior presente
que você pode nos oferecer à comunidade que você serve, à comunidade que você está nela, inserido nela, é ter a sua alma guardada em Cristo. Calvino, ele disse que a graça que sustenta o ministério é a mesma que sustenta o ministro. Vou repetir isso. O reformador João Calvino, ele falou que a graça que sustenta o ministério é a mesma que sustenta o ministro. E a gente pode ver isso na sua vida. Que até aqui, a boa mão do Senhor tem te sustentado. Tem sustentado a sua vida. Pastor amado, ele é amado porque anda na verdade de Cristo. Quando nós andamos na verdade de Cristo, nós somos amados porque nós refletimos a Cristo. João fala isso para Gaio. No versículo 13 e no versículo 4, João fala para ele: andas na verdade. Fico feliz porque chegou aos meus ouvidos de que você, Gaio, anda na verdade. E a maior alegria de João é ver seus filhos espirituais. E eu pensei, você é meu filho espiritual. Eu caí em si hoje. Eu falei, o Ronaldo dos campeonatos, ele é meu filho espiritual. Aí João está escrevendo a Gaio, ele diz: a maior alegria é ver meus filhos espirituais andando na verdade. Não apenas ensinando corretamente, mas vivendo coerentemente. Doutrina e ortodoxia. Prega a verdade e anda naquilo que prega. Eu posso falar isso de você, meu irmão. De que a sua pregação é coerente com a sua vida. De que você tem doutrina e ortodoxia. Palavra e vida na palavra. Eu me orgulho disso. Deus te abençoe por isso. Porque você tem sido chamado não só para pregar Cristo, mas refletir Cristo em palavras, decisões e atitudes. Falando em atitudes, como eu queria chamar a atenção como você chama. Que você consegue chamar a atenção sem que as pessoas fiquem com raiva de você. Isso é habilidade. Eu não tenho essa habilidade. Mas ainda bem que você tem. E às vezes você não sabe, mas eu te coloco para chamar a atenção, porque eu sei que você vai chamar a atenção e a pessoa não vai ficar com raiva de você. Eu lembro do que Paulo falou: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, e como você tem imitado Paulo e Jesus. Então, a fé cristã, ela não é um caminho só de declaração. A fé cristã não é um caminho só de declaração, em que eu venho para a igreja e eu apenas declaro, eu apenas falo. Eu venho para a igreja, eu canto Cristo, eu canto sobre Cristo, eu canto sobre Deus, eu falo sobre santidade, eu declaro sobre santidade. A fé cristã não é apenas uma fé declaratória. A fé cristã é uma fé que precisa ser vivida. Eu não posso chegar num culto como esse, de domingo, declarar várias coisas sobre Deus, falar sobre alianças com Deus, falar sobre várias coisas sobre Jesus, mas daqui a pouco, lá fora ou lá em casa, eu não lembro mais de nada do que foi falado aqui. Eu não lembro do que eu falei, eu não lembro do que eu cantei, eu não lembro do que eu prometi. Na verdade, durante a semana eu não pego mais na Bíblia. Nem pego mais na Bíblia. A vida cristã não é um caminho declaratório, é um caminho de vida, em que eu vivo aquilo que declaro, em que eu vivo aquilo que leio,
em que eu vivo aquilo que canto, em que eu vivo aquilo que prego. O Evangelho é confirmado por vidas semelhantes à de Cristo. Se parecer com Cristo. John Owen, também outro reformador, ele falou assim: a verdade do cristianismo é mais bem vista em uma vida transformada. Aquilo que parecia impossível. A verdade do cristianismo é mais bem vista em uma vida transformada. Aquele Ronaldo, ele não existe mais. Ele morreu. E qual é o Ronaldo que tem hoje? É o Ronaldo, discípulo amado de João, que reflete a imagem de Cristo. Por que não falar de John Stott, que nós tanto citamos aqui na igreja? Em que John Stott ele diz assim: um sermão vivido fala muito mais alto do que 1000 sermões pregados. Um sermão vivido vale muito mais do que 1000 sermões pregados. Você é amado, Ronaldo. Você é amado porque você ama como Cristo ama. E eu posso testemunhar de que eu já vi inúmeras vezes você se atrasar para poder adiantar um dos nossos. E das vezes você se prejudicar para poder abençoar um dos nossos. Então você é amado porque você ama como Cristo ama. Amado que ama. Hospitalidade como expressão do amor de Cristo. E eu falei já, isso aqui é a hospitalidade dessa família, desse casal. Só Deus, irmãos. Só Cristo. A maneira como eles recebem as pessoas. Eu nem pude me achar como pastor, né? É só porque o pastor está recebendo desse jeito. Não é. Não é. Prova disso, desculpa a expressão, tá? Mas estamos entre família e os amigos sabem disso. Os burros velhos vão para lá para poder beber o leite das crianças. É procurar o leite, cadê o leite? Os caras acabaram com tudo. Graças a Deus que veio a promoção de 30 ovos por R$1. Que os caras comiam uma cartela de ovos no café da manhã. Sério? Só Jesus. Aí João fala para Gaio assim: procedeis fielmente em tudo que fazes para com os irmãos. Procedeis fielmente para tudo que fazes com os irmãos, porque faz não é por obrigação, é por fidelidade e amor. É por paixão. A hospitalidade de Gaio é reflexo do amor acolhedor de Cristo. Porque eu comecei a compreender o porquê da sua hospitalidade. Porque você foi acolhido pela graça de Cristo. Então o que você reflete na sua hospitalidade é pela graça que te acolheu. Você entende que quando você está recebendo bem alguém na sua casa, você só está devolvendo aquilo que você recebeu de Cristo Jesus. Quando Gaio abria a porta da casa dele, ele espelha o que Cristo fez, em que Cristo convidou: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez hoje você esteja pensando apenas na casa do Ronaldo, mas tem uma casa de acolhimento para você. E o nome dessa casa é a graça de Deus. E ela acolhe todos os povos. Talvez você já foi rejeitado em muitos lugares. Talvez você já foi rejeitado por muitas pessoas. Talvez já te fecharam a porta de muitos lugares. Mas tem uma porta
que ela continua aberta para você. Essa porta é a porta da graça. E essa porta tem nome. O nome dela é Jesus. Porque Jesus, ele falou: eu sou a porta. Eu sou a porta. Você pode entrar por ela. O pastor amado, ou um pastor amado, porque coopera com a missão de Cristo. Eu estou terminando. E João fala assim para Gaio: cooperadores da verdade. Gaio recebia pessoas que foram expulsas ou que saíram de sua comunidade, e ele fala: por causa do nome. Por causa do nome, elas saíram e não receberam nada. Às vezes por causa do nome, você lê no texto aí que nome aí está com letra maiúscula, para falar de Jesus. Por causa de Jesus, saíram e não receberam nada, mas encontraram em Gaio a expressão do amor de Cristo. Louvado seja Deus. Gaio, ele compreendia que servir os enviados era participar da missão. Nós, como pastores, nós precisamos entender que o pastor também é um cooperador da verdade. Porque o pastor, ele é levantado por Cristo para equipar a igreja para a obra do ministério. Que quando o pastor, ele equipa a igreja para a obra do ministério, ele está repetindo e está também cumprindo o que Cristo falou. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Celebramos hoje um pastor que entende a missão. Entende que a missão não é pessoal, mas é cristocêntrica. A missão não é sua, mas você foi comissionado por Cristo. E por isso a missão é cristocêntrica. Eu te chamei para o presbitério, eu te chamei para o pastorado, para o santo ministério, eu te chamei para trabalhar com famílias. Mas quem viu foi o Senhor. Quando o Senhor manda Elias chamar Eliseu, o Senhor fala assim: eu vi. E Elias só vai até Eliseu porque o Senhor viu Eliseu. Eu só fui até você porque o Senhor te viu. Aleluia. Então essa missão, ela é cristocêntrica. Eu chamei, mas quem te viu foi o Senhor. Acredito que você reuniu na sua vida aquilo que para muitos no contexto de mundo hoje não tem validade nenhuma, mas que para nós no contexto cristão você conseguiu atingir o ápice. E as riquezas que um homem cristão deseja atingir. O sucesso que um homem cristão deseja atingir, você atingiu. Porque você é salvo por Cristo Jesus. Você constituiu uma família. Você teve filhos. Você tem um ministério.
E o quinto bem, amigos. Você cultivou e cultiva amigos. Então você chegou ao ápice de que um homem poderia atingir. Porque o que é ter milhões no banco é muito bom. Eu queria. Mas se eu não tivesse amigos para compartilhar a minha alegria, não ia valer de nada. E eu sei que você compartilha dessa ideia. Você poderia ter uma conta bancária com milhões. Se a gente não estivesse do teu lado, não daria. Eu termino dizendo que o amor de Cristo é que foi formando o amado Gaio. O amor de Cristo é que foi lapidando o amado Gaio. O amor de Cristo é que foi moldando o amado Gaio. João amava Gaio, porque Cristo vivia em Gaio. Por isso que João amava ele. Eu entendo que João olhava para Gaio e enxergava Cristo. Eu me lembro do encontro de Jacó e Esaú, em que eles se encontram e um olha para o outro e diz: olhar no teu rosto, meu irmão, é como contemplar a face de Deus. João é alguém que reclinava a cabeça no peito de Jesus, que conhecia Jesus, que tinha intimidade com Jesus, que sabia do que Jesus gostava, que sabia do que Jesus não gostava. Então, quando ele olha para Gaio, alguém que foi lapidado, moldado pelo amor de Cristo, ele olha, como ele se parece com Jesus? Como é fácil de amá-lo, porque amando ele é como se eu estivesse amando a Cristo. Por isso ele se torna amado. Mas Gaio não buscou reconhecimento, mas ele buscou refletir o caráter do Salvador. Amado em Cristo, transformado pela verdade, movido pelo amor e engajado na missão. Vou repetir. Amado em Cristo, transformado pela verdade, movido pelo amor e engajado na missão. Concluo falando ao amado Gaio, gratidão, honra e intercessão pela sua vida. Hoje, nós, Igreja Palavra Viva, podemos dizer ao amado pastor Ronaldo, ao amado pastor Ronaldo, a quem amamos de verdade. Podemos dizer isso ao amado pastor Ronaldo, a quem amamos de verdade. No 3, 1, 2, 3. Ao amado pastor Ronaldo, a quem amamos de verdade. Oramos, Ronaldo, para que sua alma continue guardada em Cristo. Que seus passos permaneçam firmes na verdade. Que seu coração permaneça cheio do amor de Cristo. Que seu ministério continue frutificando para a glória de Deus. Que a sua família continue sendo exemplo para todos nós. Para que o Senhor possa olhar para você e dizer: bem-estar, servo bom e fiel. Que este novo ano seja mais um capítulo da história de Deus, que Deus vem escrevendo por meio de sua graça e fidelidade.
meio século, 50 anos. Que a graça continue sobre a sua cabeça, à sua esquerda, à direita, à frente, atrás, e te sustentando. Que a graça te cerque por todos os lados. Que bondade e misericórdia corram atrás de você todos os dias. E que você continue habitando na casa do Senhor por longos dias. Deus te abençoe. Pastor Ronaldo, fique de pé comigo, por favor, em nome de Jesus.